Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa noite de estudo fazendo a leitura da página inicial do livro Ideal Espírita, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, por espíritos diversos, a lição 27, Sinais de Alarme. Há 10 sinais vermelhos no caminho da experiência, indicando queda provável na obsessão. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através da gota de álcool ou da pitada de entorpecente, quando julgamos que o dever é apenas dos outros. Toda vez que um desses sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Irmã Sheila. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, pedindo a esse nosso amigo maior que nos permita a oportunidade ser aproveitada, essa divina oportunidade do estudo do Evangelho, que tenhamos o máximo de nossas intuições aguçadas pelos nossos amigos espirituais, anjos de guardas, benfeitores da casa de Teresa de Jesus, que possamos todos vibrar positivamente para que o melhor para cada um de nós aconteça nessa noite e sempre em nossas vidas. Que possamos, através dos nossos esforços, galgar passos no sentido evolutivo de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos amigos, com muita alegria, nessa noite a gente vai atender o pedido dos companheiros de Teresa de Jesus, né, que é sempre um privilégio para nós aqui estar presente, mesmo que seja de forma gravada, online, virtual, que é as maneiras que nós encontramos hoje para estarmos dando continuidade aos estudos doutrinários, né? E hoje a gente vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Essa imagem aqui de estudo, tá vendo? Eu coloquei esse gifzinho aqui, né? Que essa chave que abre os corações, ela é a caridade. A caridade é a chave para abrir os nossos corações. E por isso, o lema da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação, é extremamente necessário para que a gente possa continuar o nosso processo evolutivo moral com sucesso. Sem a caridade, impossível. A gente não consegue. Por isso que Kardec afirma para nós e coloca como lema dessa doutrina bendita do codificador, né? O codificador, quando deixou esse lema para nós de uma sapiência estrondosa, ele nos garante, afirma que fora da caridade não há salvação. Ou seja, temos que, primeiro de tudo, entender o que é essa caridade, entender porque fora dela não há a possibilidade, e aí, quando a gente entende, com certeza a gente não tem mais como não praticá-la de alguma maneira. E a nossa noite, os estudos que serão apresentados aqui no Porvir, é o que vai validar, através dos ensinamentos dos Espíritos, tudo isso que a gente está falando aqui agora inicialmente. Então vamos lá, meus queridos amigos, vamos prosseguir. A gente tem, resumidamente, os seguintes itens. Do que precisa o Espírito para se salvar? Parábola do bom samaritano, o mandamento maior, a necessidade da caridade segundo Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. E por último, nas instruções dos Espíritos, concluindo todo o capítulo, fora da caridade não há salvação. Então a gente pretende, ao longo do dia, da noite de hoje, passar de forma por todos esses tópicos, logicamente de uma forma reduzida, para que a gente possa ter uma noção
e a gente possa fazer as nossas reflexões e aprimorar nossos estudos, mas fazer uma introdução de cada desses tópicos para que a gente possa ter um pouco mais de discernimento com relação a esse lema da nossa doutrina que é fora da caridade não há salvação, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com o que é preciso para ser salvo. A gente lembra desse texto que está em Mateus, e eu vou lê-lo para que a gente possa rememorar e tirar as nossas conclusões. Esse texto é muito conhecido, é uma passagem lindíssima que está lá em Mateus do Cristo. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade acompanhado de todos os anjos, isso Jesus dizendo para os apóstolos, né? Sentar-se-á no trono de sua glória, reunidos diante dele todas as nações. Separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitaste, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e que te demos de comer? Dirá em seguida aos que estiveram à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, e ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me deste de comer, e repete toda a passagem. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, de sede não tivemos de beber? E ele então responderá: Em verdade vos digo, e todas as vezes que faltaste com assistência a um desses mais pequenos, deixaste de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Isso está lá em Mateus, no capítulo 25, de 31, dos versículos 31 a 46. O Kardec, didaticamente, ele coloca isso como o início do capítulo, porque é dessa forma que Jesus nos traz um ensinamento muito grande. Né? O que a gente pode extrair daqui? Causa um pouco de estranheza quando a gente lê ao pé da letra, mas vamos lembrar que o título do capítulo é Fora da caridade não há salvação. Então, o que a gente consegue observar aqui? A gente consegue, de uma forma muito clara, afirmar, né, que Jesus, nesse texto, ele não considera a caridade, porque ele fala lá: estive preso, me visitaste, estive fome, me deste de comer, estive sede, me deste de beber, estive desnudo, me deste de que vestir, e assim vai. E no finalzinho ele ainda coloca para nós lá, né? Aí ele condiciona: aqueles que foram caridosos prestaram assistência, estarão à direita do meu Pai. E à direita ele está simbolizando o reino de Deus, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas a gente sabe que o reino de Deus é a evolução, é a nossa condição de angelitude. Né? Naquela época a gente tinha que usar as metáforas, as parábolas eram as parábolas e os ensinamentos, os contos eram mais em cima de alegorias para como usando os elementos que se tinha disponível naquele momento, naquela época socioevolutiva, cultural dos encarnados daquela época. Mas voltando aqui para a caridade, a gente pode perceber claramente nesse texto que Jesus coloca para nós a caridade como a única condição para se sentar à direita do nosso Pai, segundo o texto. E aqueles que não prestarem, não digo mais, ali a gente ainda pode considerar mais coisas. Né? Se não prestarmos a caridade, ou seja, se não fizermos nada, nós vamos à esquerda. Não tem o meio tempo. Nós não vamos ficar no meio. Não existe a coluna do meio. Né? Agora, acho que eu até entreguei minha idade, né? Falando coluna no meio. Isso é da época lá da loteria esportiva, se não me engano. Tinha uma zebrinha lá. E aí deu coluna no meio. Acho que os mais velhos vão lembrar disso aqui. Mas, pessoal, olha só. Não basta não fazer o mal. É preciso fazer o bem. E a caridade é a forma que nós temos de colocar todo o nosso bem-querer, toda a nossa condição evolutiva em movimento. Você vai ver um pouco mais para frente. Como o tempo é curto, a gente vai avançar.
Mas acho que ficou bem claro aqui essa primeira passagem, o que precisa para ser salvo. A gente vai continuar aqui. Mas esse texto de Mateus. Aí, só para a gente contextualizar, né? O juízo final que a gente está falando lá, a gente sabe que são metáforas, eu já disse, mas vamos, só para deixar claro, porque quem pode ter algum de nós que está ouvindo isso pela primeira vez, ou que vem das religiões mais pragmáticas, que levam mais ao pé da letra, que em grande maioria de nós ocidentais aqui somos oriundos de religiões pragmáticas, como o judaísmo, o cristianismo católico, o protestantismo, e isso assim sucessivamente. E até as religiões espíritas de matizes africanas, afro-brasileiras, também, através da sincretização, acabaram trazendo algumas coisinhas, apesar de terem pensamentos diferentes com relação à reencarnação, à vida no mundo espiritual, tudo isso. Mas é importante que a gente contextualize que, na questão do juízo final, a gente está falando da separação no momento do desencarne, porque a vida continua. Se a vida continua, quando a gente entrarmos no mundo espiritual, automaticamente, através das sintonias que estão no pensamento intrínsecas em cada um de nós, que norteou a nossa existência até aquele momento, é que vai fazer com que a gente vá sintonicamente para lugares mais agradáveis ou lugares menos agradáveis. Lugares onde a gente vai ter sofrimentos, dores, ranger de dentes, como a gente escuta muito nas escrituras, ou lugares onde a gente vai ficar junto com os nossos, juntos com evoluindo, nos preparando para um retorno de uma forma mais tranquila, calma e serena. Então, quer dizer, essa separação, separar os bodes das ovelhas, direita da esquerda, joio do trigo, isso a gente sabe que é uma coisa de sintonia, de pensamento. Assim como no momento atual que a gente está encarnado, nós não vamos, nós não estamos. Se tem pessoas que não conjugam com pensamento, aqueles pensamentos afligem nossos valores morais, a gente não consegue sintonizar com aquela pessoa de imediato. É necessário que a gente faça o esforço, converse, para que a gente possa ter, mas sintonicamente a gente não vai procurar ali, não é ali que a gente vai viver. Acho que ficou bem claro esse. Então, agora vamos falar sobre a palavra do bom samaritano, que na sequência lá dos tópicos do capítulo, né? Só para a gente relembrar a parábola do bom samaritano, assim como a passagem de Mateus, de os itens que estão aqui, são temas que a gente podia explorar bem mais, mas a gente está contextualizando, a gente está abordando, melhor dizendo, a gente vai tentar abordar todas as passagens do capítulo nos horários que nos foi dado, que essa é a missão pedida pelos companheiros da Casa de Teresa de Jesus. Então, mediante a isso, vamos fazer sempre de uma forma um pouquinho mais rápida, mais breve. Então, vamos relembrar, só para lembrar que Jesus, quando ocorreu essa passagem, que está narrada aqui em Lucas, ele tinha pedido antes, já estava se aproximando a Páscoa, ele estava precisando ir a Jerusalém por causa da Páscoa, dos eventos da Páscoa, já estava sendo perseguido de uma forma contundente principalmente pelos fariseus. Enfim, e aí ele pediu que os seus discípulos, antes, né, de fazer essa travessia, ele decidiu fazer isso pela Samaria. A gente sabe que os samaritanos, à época, eram inimigos do povo judeu, que foi uma dissidência lá daquelas 12 tribos, enfim. É uma história até bem interessante para quem quiser se aprofundar e entender um pouquinho melhor, né? Porque a gente ouve muitos textos daquela época, a gente não tem samaritanos, e assim sucessivamente fariseus, saduceus, e a gente não acaba não se atentando muito. Inclusive, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma explicação de Kardec ali, antes de entrar no Evangelho, explicando e elucidando para nós todos os personagens, digamos assim, daquela época. E que normalmente nós fazemos o quê? Passamos, não lemos. Então, minha sugestão é que a gente leia, porque o Kardec brilhantemente nos explica muito e tira todas essas dúvidas aí. Principalmente naquela época que não existia Google, internet, né? Hoje é até um pouquinho mais fácil. Mas voltando para cá, dentro dessa situação toda, depois da travessia, os discípulos ficaram, né, se vocês lembram, um pouco assustados. Por que passar pela Samaria, que não era o caminho mais rápido, era um caminho perigoso, era um caminho no território inimigo.
E aí Jesus pediu que eles fossem buscar hospedagem antes, não conseguiram, obviamente, e eles atravessaram direto. E quando chegou do outro lado da travessia, né, já cansados e tudo isso, daí encontraram um doutor da lei que, em vez de auxiliar e amparar e ter um pouco de solidariedade, foi tentar Jesus através dessas perguntas que estão aqui, tá? Só para a gente relembrar. Então disse-lhe um doutor da lei para tentar: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? O que é o que leis nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então a gente vai falar um pouco lá no tópico Os Mandamentos Maior. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Né? E aí entra a parábola do bom samaritano lá. Né? Que eu coloco ela aqui de uma forma ilustrativa, só para que a gente possa relembrar. Então tinha lá um cidadão que estava se dirigindo em viagem por um caminho um tanto quanto perigoso. Dois ladrões o abordaram, o assaltaram, o espancaram e o deixaram caído lá na estrada. E nisso passou um sacerdote que tinha responsabilidades religiosas, né? Tinha obrigação moral de amparar e não o fez. Deixou o companheiro caído agonizando. Daí passou um levita, que também era um personagem importante à época, com responsabilidades sociais também, para servir como exemplo. Deixou tudo isso dentro do. Estamos falando que esses dois eram personagens judeus, né? Não samaritanos. E deixou caído lá. Enquanto isso, passou um samaritano que era visto com maus olhos. Essa inimizade, essa desavença, né, entre os samaritanos e os judeus, ela veio lá da dissidência das 12 tribos e que acabaram se afastando por divergências de pensamentos e aí acabaram virando inimigos, né? Tanto que os samaritanos mandaram construir outros templos e os judeus outros, e assim, mal comparando, só para a gente ter uma analogia, uma base de comparação, é como se fossem os judeus e os palestinos hoje em dia, né? Uma inimizade histórica, né? Péssimo exemplo para a humanidade, mas é uma analogia que a gente pode usar. E aí não só acolheu o samaritano essa vítima, como tratou, cuidou de suas feridas, levou-a para um lugar seguro, para uma hospedagem, tendo que prosseguir viagem em função de compromissos assumidos. Mesmo assim, deixou a hospedagem paga e providenciou junto ao dono da hospedagem que nada faltasse para o tratamento para aquela vítima e afirmou que quando ele retornasse, se tivesse algum custo a mais, pagava. Então, esse foi um exemplo muito bacana, importante, claro, que Jesus deixou para a gente, que é um dos mais comentados, né? E aí, dentro desse exemplo, tanto da primeira texto das Escrituras, como essa segunda parábola, que é esse segundo texto que é uma parábola, a gente pode perceber a importância da caridade. Quando o doutor Dalí pergunta qual a importância, né, mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E a gente já sabe, principalmente nós espíritas cristãos, que a vida eterna significa para nós a continuidade da nossa existência através do processo evolutivo. Quando a gente fala, né, que a salvação da alma é um estado de bem-aventurança que os espíritos justos conseguem alcançar, o que a gente está dizendo? Que nós estamos em processo evolutivo para alcançar a condição de um espírito justo. E aí sim poder sentar à direita de nosso Pai. E isso é que é muito importante. E aí a gente consegue ver, até agora, todos esses tópicos apontam para uma única palavra, para um único caminho. Se a gente for a ponderar agora, qual a palavra que nos aponta? Caridade, não tem jeito. E a gente começa a entender por que o lema da nossa doutrina é esse. Para que a gente possa ser salvo, a gente fez só um gráficozinho aqui. O que a gente precisa fazer? Amar o próximo, servir a nós, o próximo, e por consequência a Jesus, socorrer, amar, servir e socorrer o nosso próximo. Então, essa é a importância, né? Isso aqui que a gente tira dessas duas passagens. Prosseguindo um pouco, a gente faz aqui um comentário, né?
a gente vai começar a relacionar um pouco, porque parece fácil até agora, né? A gente adotar a caridade como base primeira para a nossa vida, né? Mas por mais que a gente busque os motivos da salvação, ou seja, da evolução, nos tornar espíritos puros, se não praticarmos a caridade, estaremos retidos por muito tempo nas prisões sem grades do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Kardec, quando nos diz isso, ele diz o seguinte: ó, não tem jeito. A caridade, como a gente falou lá no início, a caridade não é uma opção, a caridade é uma necessidade. Sem ela, iremos ficar estagnados. Tá muito, ele está reiterando isso daqui, tá? Se não prestarmos a caridade, vamos ficar presos nas prisões sem grades, ou seja, a pior é aquelas que a gente não consegue, porque quando a gente está detido em uma prisão com grade, a gente ainda se esforça para sair, seja através de bom comportamento, da mudança de atitude, de ações que nos deixou à margem, ou seja, segregados através de uma prisão. Quando a gente não enxerga essas grades, fica mais difícil, porque não nos consideramos egoístas e orgulhosos nem vaidosos. Pelo contrário, nos consideramos bons e caridosos. Esses valores a gente tem que rever. A gente vai falar um pouco mais à frente. Vamos prosseguir. Prosseguindo aqui, né? A gente estava falando aqui no final do outro slide, né, que a caridade e a humildade é diferente do orgulho e do egoísmo. Então a gente vai reiterar isso aqui sempre. Amar o próximo como a vós mesmo, fazer o bem sem ostentação, perdão das ofensas, a gente vai ver um pouco mais à frente. E julgar a vós mesmos antes de julgar os outros, né? A caridade é uma condição absoluta para a felicidade futura, tá? Então, para a gente ratificar bastante isso, porque de fato, se a gente for parar para pensar, nós não nos consideramos orgulhosos, egoístas, vaidosos, né? A gente acaba nos considerando pessoas caridosas e humildes, porque a gente não entende a caridade, né? Tem no Livro dos Espíritos, no Evangelho, a gente estuda a caridade material, a caridade moral, a verdadeira caridade, né? Porque a gente ainda se confunde muito. Se a gente perguntar a nós, a gente fizer uma enquete entre os grupos de amigos nossos e pegá-los de sopetão, de bate-pronto, e perguntar, façam esse teste, entendeu? Fala assim, você se considera uma pessoa caridosa, humilde ou se considera orgulhoso, egoísta? 99% vai falar, não, eu sou caridoso, pô. Quando a minha roupa estraga, eu dou aos pobres. Pô, de vez em quando eu deixo lá um trocado lá no chapéu do irmão em situação de rua. Não, eu sirvo sopão fraterno todo final de ano. A gente confunde muito esse tipo de situação, né? E a gente sabe que a caridade não é só isso. A gente vai, lá quando estiver falando de Paulo, entender um pouco melhor. Vamos avançar, que essa hora não nos favorece. Vamos lá. Aí vamos entrar aqui nos mandamentos maiores, né? Que a gente até falou no slide anterior, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, colocando Deus como centro da sua vida, observando seus mandamentos e percebendo as suas manifestações de amor em nossas vidas. Quando a gente fala amar a Deus sobre todas as coisas, parece algo distante, né? Tipo, nós vamos amar a Deus, está lá, até simbolizei ali com os 10 mandamentos, Deus está lá em cima, e aquele velhinho de barba que fica lá sentado no... Não, aquele velhinho de barba que fica lá em cima, aquele é Papai Noel, né? Sei lá, pode ser qualquer um. Até me veio Papai Noel na cabeça. Deus é algo maior que a gente estuda desde o início do Livro dos Espíritos, do Evangelho, da Gênesis e assim vai, né? Então, colocar Deus no centro da nossa vida é colocar os seus ensinamentos no centro da nossa vida. E Jesus é o caminho para que a gente possa ter esse ensinamento central em nossas vidas. Amar o próximo como a si mesmo é fazendo aos outros todo o bem que a gente deseja para nós mesmos, que é muito, muito, muito difícil. A gente não consegue fazer isso dentro da nossa própria família, na maior parte das vezes. Imagina, né, quando a gente sai. Amor ao próximo. O amor ao próximo é a mais autêntica manifestação do amor a Deus. A gente tem pouco tempo, mas aqueles que têm a oportunidade de fazer algum trabalho voluntário que envolva essa dinâmica que está escrito aqui, por exemplo, as casas espíritas muitos fazem, eu tenho a oportunidade bendita, a alegria imensa de fazer parte na casa que eu sou veiculado atualmente no Jamais há 10 anos, que é o Centro Espírita Maria Angélica, no Recreio. Hoje, atualmente, eu atuo com moradores, a gente está em trabalho lá com pessoas em situação de rua, né?
E o que a gente recebe desse trabalho é algo estrondoso, né? A gente não tem noção. Na casa que eu sou oriundo, que é o Centro Espírita Lar Maria José, que fica lá em Padre Miguel, onde eu atuei durante 22 anos, eu também tinha um trabalho lá com a comunidade, que essa casa, quer dizer, eu tinha um trabalho não, eu participava de um trabalho que a casa oferecia junto à comunidade lá que tinha lá do Morro do São Bento em Padre Miguel. E era assim, algo que não dá para a gente explicar, né? Então, a gente consegue sim perceber a manifestação de Deus quando a gente atua em algo de bom. E como todos os outros trabalhos, a evangelização, então, eu nunca consegui ser evangelizador, acho que não tenho, acho não, tenho certeza que não tenho muito dom para isso, mas sou um profundo admirador dos evangelizadores. Até coloquei aqui nessa palestra os slidezinhos lá do Bom Samaritano que os evangelizadores amigos meus utilizam, e acho que boa parte do evangelizador. Mas vamos prosseguir, porque eu falo demais e acaba a gente não abordando tudo. Vamos lá. Necessidade da caridade segundo Paulo. Linda essa carta, né? A gente não vai narrar aqui a fundo, porque, como falei, cada um desses temas daria aí um seminário. A gente vai abordar en passant. Paulo defendia para nós que a caridade, por independer de recursos intelectivos e de crença religiosa, de fé, está ao alcance de todas as pessoas. Por isso, a gente tem que praticá-la. Por isso que ela está acima de todas as virtudes, segundo aquele texto dessa lá. Ainda que eu falasse a língua de todas as línguas dos homens e tal, sem a caridade nada seria. E que é um dos textos mais lindos que eu já ouvi na vida, né? A gente, resumidamente, Paulo falou, olha, a gente não precisa ser rico, a gente não precisa ser espírita, cristão, católico, judeu, muçulmano, budista. A gente não precisa ter dinheiro, mas sem nada disso, se eu tiver apenas a boa vontade, eu consigo fazer a caridade. Como a gente estuda lá no Livro dos Espíritos e aqui no Evangelho também, né? A caridade moral, a caridade material, né? A caridade, Paulo diz para nós, é paciente, branda, benfazeja, não é invejosa, não se enche de orgulho, não é temerária nem precipitada, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Eu não conheço definição mais perto de tudo que possamos sentir quando a gente fala essa palavra caridade do que é que deu Paulo, né? O grande apóstolo do Cristo. Vamos prosseguir. Aí na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos, né, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Aquela como entendia Jesus, não como a gente entende. A resposta é o BID, lembra do BID? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Porque se a gente for benevolente com todos, olha só, benevolência não significa complacência. Né? Benevolência é quando a gente tem a bondade sempre para com todos como a premissa básica. Agora, a gente para educar um filho, dizer não para o filho, a gente está sendo benevolente, só para a gente não confundir. Indulgência para as imperfeições alheias é uma virtude, né, belíssima, porque quando a gente consegue ser indulgente com o nosso próximo, é porque a gente entende que o próximo também precisa ser indulgência com as nossas vicissitudes, as nossas falhas morais, né? Então, a indulgência é importante. E o perdão das ofensas, né? Tá até na oração dominical que Jesus deixou para nós, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Então isso é bem interessante, a gente tem que estar sempre relembrando isso tudo, tá? E aí a gente entra já aqui na reta final, acredito que a gente vai assim conseguir cumprir o tempo, que é fora da verdade não há salvação, é um tópico lá seguinte. E a gente faz um comparativo caridade e verdade, né? Fora da verdade não há salvação. Isso equivaleria para a gente a fora da igreja não há salvação, porquanto nenhuma seita exige que não pretenda ter o privilégio da verdade. Quando a gente coloca, né, que é o último tópico lá, fora da igreja, o último tópico antes das instruções dos Espíritos, quando a gente coloca fora da igreja não há salvação, a gente está sendo egoísta, imprudente. Porque na época a gente sabe
principalmente na época que Kardec reencarnou, nessa última encarnação dele, Kardec não, Rivail, Hippolyte Rivail, Denisard Rivail, o professor Rivail reencarnou, era uma época de transição, né? A gente sabe que quando Kardec nasceu, a França era dominada por Napoleão, né? Kardec nasceu em 1803 ou 1804, não me lembro bem, mas enfim, foi 3 ou 4, se não me engano foi 1803, enfim. Depois vocês deem uma olhadinha só para confirmar, não me lembro se foi 803 ou 804. E Kardec, até o Napoleão dominou, se não me engano, também até 1815, ou seja, a primeira infância de Kardec lá era sob o domínio de Napoleão. E o Napoleão, apesar de ser um conquistador através da força, ele promoveu algumas mudanças muito importantes na França, que era o epicentro do mundo, e essas mudanças acabaram surtindo grandes efeitos e preparando o terreno para que o Kardec pudesse completar sua missão algumas décadas depois, mais especificamente 50 anos, 5 décadas depois, né? O que a gente consegue ver nessa época é que a igreja tinha o domínio não só religioso da humanidade, mas tinha o domínio, principalmente estamos falando do mundo ocidental, que era a maior parte do mundo, o mundo mais próprio, mais próspero, mais rico. Né? A igreja ela tinha um domínio político também. Então a igreja era o objeto central. E todos nós que éramos doutrinados, que recebíamos as informações socio-religiosas e até educacionais através da igreja, a gente tem a tendência de acreditar que fora daquela que é absolutista, que é a que detém toda a verdade, não há salvação. Se eu contestar aquela igreja, contestar aquela informação, a gente não fica sem chão. Então a gente consegue entender por que a gente tem ainda esse sentimento. Mas o Consolador prometido veio quebrar todos esses paradigmas. É a mensagem redivida que o Cristo deixou há 2000 anos. Então a gente consegue entender que não é através da igreja, que nenhum de nós detém a verdade absoluta, que ela, a verdade absoluta, é um privilégio que ainda não conquistamos, seja por fatores intelectuais ou seja por fatores morais. Nós ainda não temos condição de entender a verdade absoluta. Portanto, o que a gente tem que tomar como fidedigno, verdadeiro, são as lições, os ensinamentos deixados pelo maior de todos que aqui pisou e que continua no comando e no governo, que é Jesus. Então, através dos seus exemplos, a gente sabe que aqueles exemplos são o caminho que vai nos levar à verdade absoluta, e são situações que nós temos que seguir. Por isso a gente diz, a gente quebra esse paradigma: fora da verdade não há salvação, ou fora da igreja não há salvação. Porque a gente hoje, com os conhecimentos que tem, a gente já sabe que isso não é fato. Eu até reitero aqui, a verdade absoluta é o patrimônio unicamente de espíritos da categoria mais elevada. Eu não sei vocês, mas eu estou muito longe de ser um espírito de categoria elevada. Só se for elevado em relação a peso, né? Peso. Aí sim, pode ser um grande espírito, bem gordinho, que passa pela caridade. Mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. As recomendações de Paulo, que deixa bem claro para nós que fora da caridade não há salvação, significa o seguinte: esforçai-vos, pois para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dando que todos quanto praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo, da seita a quem pertence. Por quê? Paulo está recomendando isso para nós porque a gente já determinou que fora da caridade não há salvação. Caridade, meus irmãos, é o amor em movimento. A gente viu nos lados anteriores. É quando a gente consegue colocar Deus no centro da nossa vida e fazer esse movimento, né, de benevolência, indulgência, de perdão, e coloca a ação junto com esse sentimento. Quando a gente movimenta esse sentimento de amor, coloca ele em prática, a gente tem a caridade. A verdadeira caridade. E é aquela caridade que Paulo recomenda, que Jesus nos deixou. É a caridade que as casas espíritas cristãs, assim como outras religiões também o fazem, mas a gente está aqui dentro de uma seara espírita, a gente está dentro
de uma casa espírita, então a gente tem que falar sobre a doutrina espírita, né? Guardando todas as proporções. A gente, nesse trabalho que eu comentei com vocês, de auxílio aos amigos em situação de rua, a gente, às sextas à noite, a gente sai em caravanas da Quentinha, né? A gente chama Caravana do Amor, entrega e faz o convite para que eles possam sábado ir em uma das nossas sedes, que fica em duas comunidades aqui próximas do Recreio dos Bandeirantes, uma no Largo do Fontela e outra na comunidade César Maia. Mas especificamente esse trabalho é lá no Largo do Fontela. Eles se dirigem até lá, onde eles podem tomar um banho, pegar uma muda de roupa limpa, tomar um café da manhã. Aí deixamos à disposição deles lá psicólogos, tem um prévio atendimento médico, nada invasivo, porque a lei não nos permite, mas um aconselhamento médico, melhor dizendo. Lá tem uma equipe, né, tem assistentes sociais, enfim. Mas tem o principal que eles vão buscar lá. Tem o almoço, tem tudo isso, corte de cabelo, mas o principal que eles encontram lá, amor, em movimento, a caridade, propriamente dita. Mas não é a caridade de entregar comida para eles. Quando eles saem de lá, eles recebem uma evangelização, tem uma palestra de 30 minutos, tem um coral que eles mesmos participam desse coral, eles cantam com músicas de cunhos morais, né? de todas as matizes, protestantes, católicas, padres Zezinho, irmão Zaqueu, que é uma característica dos protestantes, espíritas, digamos assim, a música que Roberto Carlos gravou pro Chico, que Chico Xavier entregou para ele, enfim. E aí eles se emocionam e acabam harmonizando, e daí a gente faz uma palestra para eles, sempre com o Evangelho do Livro dos Espíritos, explicando, evangelizando eles da melhor maneira possível. E aí quando eles vão embora, a gente pergunta o que mais ele gostou, eles falam que foi de serem tratados como seres humanos. Eles dizem que o abraço que eles recebem lá, às vezes a conversa que eles têm conosco, que somos os voluntários da querida irmã Maria Angélica lá, é mais importante do que a comida, banho, roupa, do que tudo. Porque alguns deles passam a semana inteira sem falar com ninguém, porque são marginalizados, são colocados às margens. Então você chegar lá e chamá-los pelo nome, chamá-los de irmãos, abraçá-los e dar todo o carinho, que é muito pouco, porque se a gente for parar para pensar, nós na condição evolutiva moral que a gente está, a gente tem muito boa vontade, mas a gente está longe de ser uma casa do caminho de Pedro, de ter os ensinamentos de Maria de Magdala e implícito no coração. Mas o que a gente tem, a gente distribui, que é pouquinho. E olha a diferença que faz na vida dessas pessoas e na nossa. Então, isso se dá, pessoal, estou falando de uma tarefa que a Casa Espírita faz, voltando, encontro com irmãos protestantes na rua fazendo esse trabalho de distribuição, católicos, umbandistas, pessoas que não têm religião nenhuma, que vai sozinho entregar. Não é, mas a gente está numa casa espírita, a gente vai falar do espiritismo. Mas o que eu quero dizer é que todas as tarefas que são voltadas ao bem, e como somos espíritas dentro da casa espírita que elas nos oferecem, nos proporciona essa caridade. Eu narrei uma, mas existem várias. A caridade de trabalhar numa reunião mediúnica, onde a gente consegue atender os irmãos desencarnados, né, que são reuniões de atendimento fraterno aos desencarnados, que às vezes estão sofrendo por centenas de anos. Não há a caridade maior do que a gente se doar em favor ao próximo. É essa contextualização que a gente tem que ter. É esse sentimento que a gente tem que ter quando fala fora da caridade não há salvação. É esse sentimento que Jesus nos deixou. Eu acredito que a gente já está estourando o tempo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá, pessoal, no cronômetro. Tá quase. Acho que ainda temos uns minutinhos. Só para a gente finalizar, tá aqui, ó. Fora da caridade não há salvação. Aí a gente trouxe uma frase de Chico. Né? Alguém me perguntou: Chico, a assistência é serviço do governo. Por que você dá assistência? Respondi: dou assistência como a pessoa que vê a casa do vizinho incendiada. E até que o corpo do bandeiro apareça, a casa já se foi. Então, pelo menos um balde d'água eu tenho que carregar, não é? É brilhante, né? Como tudo que o Chico nos deixou, né? Não, é problema do governo. Deixa a casa pegando fogo lá. A gente não consegue ir lá e fazer alguma coisa, tirar os vizinhos de lá, salvar os documentos, fazer alguma coisa, sei lá.
dentro da prudência, óbvio. É o que o Chico diz, então a gente não pode jogar um balde d'água, tem que esperar os outros fazer. A caridade é quando a gente faz, né? Porque a gente faz por quê? Porque a gente ama, porque a gente quer colocar todo esse amor em movimento, como a gente diz. Madre Teresa, né, uma das pessoas mais caridosas que se tem notícia, né? Ela diz: os nossos trabalhos de caridade não são nada sem o derramamento do nosso amor a Deus, que vem de dentro. Olha, tudo isso que a gente falou, né? Colocar Deus no centro de nossas vidas, né? Dessa forma, aquele que está mais unido a Ele ama mais o seu próximo. Isso é poético. Desculpem, isso é lindo. É lindo. É, de uma grandeza absoluta. Mais uma de Madre Teresa. Não importa o que nós fazemos ou quanto fazemos, mas sim o quanto de amor nós colocamos na ação. Porque aquela ação é o nosso amor por Deus em movimento. Qual é o nome disso, pessoal? Caridade. Isso é brilhante. Por fim, nosso querido irmão Emmanuel, no livro Vinha de Luz, na mensagem 163, ele coloca lá algumas coisas nos chamando a atenção com relação à caridade. Aí ele diz o seguinte, eu trouxe alguns textos só para que a gente pudesse dar uma checada. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. A gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de caridade, isso, aquilo, tem muitos colegas que pegam, né, pegam uma nota de 50 reais, vai entregar ao nosso amigo em situação de rua, pega o celular para bater aquela selfiezinha, né, pá, entregando, e coloca nas redes sociais. Né? Então, isso é vaidade, não é caridade. Quem dá para livrar-se do sofredor displicente, quem dá para livrar-se do sofredor é displicente, não é caridoso. Ou seja, quando o irmão bate no vidro do carro e a gente pega uma moeda de 5 centavos, abre o vidro e fala, toma. A gente não está sendo caridoso, a gente está sendo displicente, a gente quer se livrar daquele irmão. Tá? Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo, e quem dá para humilhar é companheiro de obras malignas. Tem mais aqui um pouco, ele fala mais coisas, mas eu destaquei essas, tá? Para que a gente possa tentar fazer com que isso nunca, ou que a gente consiga afastar isso de uma vez por todas de nossos pensamentos, de nossas ações principalmente. E por fim, queridos irmãos, o slide mais importante da noite de hoje, que é Jesus. Para finalizar, amigos, o slide mais importante da noite, que é Jesus, né? Sem Jesus nada é possível, e com Jesus tudo é muito mais fácil e viável. Então, que a gente consiga entendimento, coragem, resiliência, para que tenhamos o máximo de aproveitamento nessa oportunidade encarnatória, confiando em Jesus e principalmente seguindo as leis de Deus, que estão na nossa consciência e revividas pelo nosso Mestre Maior em sua boa nova. Eu agradeço a todos a oportunidade, a paciência de ter me ouvido e sou muito grato aos companheiros do Teresa de Jesus pelos convites que me fazem e faço eu o convite aqui a todos que continuemos estudando a doutrina dos Espíritos através da codificação primeiramente, para que a gente possa tê-la como base em nossa caminhada. Agora vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por toda a oportunidade que nos é oferecida ao longo de nossa existência, pedindo aos bondosos espíritos do bem estejam conosco nos momentos que passamos atualmente enquanto humanidade de provações e expiações, nos intuindo, nos fortalecendo os sentimentos. Pedimos aos mentores da Teresa de Jesus que na sua misericórdia infinita possa nos orientar cada vez mais. Quanto a nós, que através dos nossos próprios esforços consigamos conquistar virtudes que ainda não possuímos, mas que tenhamos dentro dessas conquistas iminentes todo o apoio dos nossos anjos guardiões, espíritos familiares, simpáticos, todos aqueles que nos querem bem. Que possamos, Jesus,
retornar aos nossos lares, melhorados e, acima de tudo, confiantes de que fora da caridade não há salvação. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, uma boa noite a todos.